Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo mais informações sobre a medida provisória 1000 do auxílio emergencial. Então, pessoal, centrais sindicais pressionam o Congresso para a votação da prorrogação do auxílio emergencial. Sindicalistas também defendem a manutenção do valor do auxílio emergencial em R$ 600. Ou seja, gente, dessa vez agora mais pessoas, centrais sindicalistas, estão pressionando para que Rodrigo Maia ou até mesmo Marcos Pereira coloquem ali em votação a medida provisória número 1000. Representantes das centrais sindicais entregaram um documento ao primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, pedindo a votação da prorrogação do auxílio emergencial. Representantes das centrais sindicais lançaram um movimento para pressionar o Congresso Nacional a votar o mais rapidamente possível a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até dezembro deste ano, a MP 1000/2020. Pelo texto da MP, o auxílio será estendido até dezembro, mas no valor de R$ 300. Representantes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST, CGTB, Intersindical, CSP com lutas, Intersindical, Instrumento de Luta e Pública e seus sindicatos procuraram parlamentares para defender a manutenção do valor do auxílio emergencial em R$ 600. Segundo o secretário-geral da Força Sindical, José Carlos Gonçalves, é preciso manter o valor de 600, tendo em vista que esse dinheiro foi o que garantiu o sustento de mais de 4 milhões de famílias em agosto desse ano. As famílias estão enfrentando a fome, a dificuldade do desemprego nesse momento. É importantíssimo que se mantenha o valor mensal de R$ 600, também para a economia, porque isso gira o mercado, isso gira a indústria do nosso país. Então, pessoal, a coisa está ficando séria aqui, porque representantes das centrais sindicais entregaram aqui esse documento, como vocês podem ver aqui nessa foto, né, ao primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, pedindo para que ele coloque a prorrogação, né, coloque em pauta ali a medida provisória 1000 que prorrogou o auxílio emergencial no valor de R$ 300. Então, eles estão fazendo aí esse protesto, né, eles estão pressionando de uma certa forma para que o presidente da Câmara, Marcos Pereira, ou então Rodrigo Maia, porque ele já voltou, ele já vai estar ali praticando novamente a sua função, para que ele coloque em pauta essa medida provisória 1000 com urgência. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês também um áudio, onde esses centrais sindicalistas estão falando aí a favor do auxílio emergencial mantendo R$ 600. Então, prestem atenção aí nesse áudio. Representantes das centrais sindicais lançaram nesta semana um movimento para pressionar o Congresso Nacional a votar o mais rapidamente possível a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. Pelo texto da medida provisória, o auxílio será estendido até dezembro, mas no valor de R$ 300. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra. Segundo o secretário-geral da Força Sindical, José Carlos Gonçalves, é preciso manter o valor de R$ 600, tendo em vista que esse dinheiro foi o que garantiu o sustento de mais de 4 milhões de famílias em agosto deste ano. As famílias estão enfrentando a fome, estão enfrentando a dificuldade do desemprego nesse momento. Por isso, é importantíssimo que se mantenha o valor mensal de R$ 600, porque é bom para as famílias que assim se alimentam e pagam seus gastos, como também para a economia, porque isso gira o mercado, isso gira a indústria do nosso país. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destacou que nos pequenos municípios são os recursos do auxílio emergencial que estão movimentando a economia e por isso ele não deve ser suspenso nem reduzido. As pequenas, as médias cidades que vivem do repasse do Fundo de Participação dos municípios e também dos repasses da Previdência, passou a ter uma outra fonte fundamental de renda. Já o vice-líder do governo, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou que o governo precisa ter os recursos necessários para realizar esses repasses. Essa medida provisória 1000 tem que ser muito bem avaliada,
porque na medida que ela entrar na Câmara, é muito difícil para um parlamentar dizer que uma pessoa não deve receber 600 e deve receber 300, justamente porque nós que estamos hoje, eu como vice-líder do governo, nós precisamos pensar se tem o recurso, e o governo já fez os cálculos, já percebeu que os recursos estão escassos. A MP 1000 de 2020 está sendo analisada por deputados e senadores em uma comissão especial e recebeu dos parlamentares 264 emendas ao texto original. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. A pressão de partidos da oposição para incluir na pauta de votações a medida provisória do auxílio emergencial foi um dos motivos do cancelamento da sessão de ontem do plenário. Os oposicionistas anunciaram uma obstrução global de todas as sessões até que a MP entre na pauta. Padre João, do PT de Minas Gerais, explica que é fundamental pautar a medida provisória do auxílio emergencial para que ela seja alterada, garantindo os R$600 de benefício até 31 de dezembro. Para ele, a ajuda preserva a dignidade da população. O deputado alerta que a alta do dólar elevou o custo de vida, com o preço dos alimentos disparando. Padre João prevê que a crise para 2021, em relação à segurança alimentar, será muito agravada pela falta de dinheiro, pois a fome e o desemprego são a realidade de milhões de brasileiros. Na avaliação de Merlong Solano, do PT do Piauí, a redução do auxílio para R$300 trará grandes prejuízos econômicos e sociais. Ele ressalta que desde a pandemia o desemprego e a inflação aumentaram e o produto interno bruto teve uma forte retração. Merlong Solano argumenta que o auxílio de R$600 pode ser pago com a ampliação da dívida pública. Ele também defende que a reforma tributária, em discussão no Congresso, inclua a taxação de grandes fortunas. Célio Moura, do PT, defende a mudança no texto original da medida que cria o auxílio emergencial para ampliar o valor do benefício para R$600. O parlamentar alerta que no Tocantins, 250 mil pessoas estão passando fome e encontram-se abaixo da linha da pobreza. Rubens Ottoni, do PT de Goiás, reforça o apelo para que seja incluída na pauta a MP do auxílio emergencial a ser pago até o final do ano. Segundo ele, não se pode aceitar a atitude do governo Bolsonaro de cortar pela metade o benefício que, na prática, está salvando vidas em todo o país. O deputado avalia que o auxílio tem sido fundamental para que a crise sanitária e econômica não se agrave ainda mais diante do que considera omissão do governo, do Ministério da Saúde e até do Ministério da Economia. Rubens Ottoni diz que milhões de brasileiros dependem do benefício e que o dinheiro movimenta a economia dos pequenos municípios. No entendimento de Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a redução do auxílio emergencial para R$300 é fruto da insatisfação do presidente Jair Bolsonaro, já que, em suas palavras, o presidente queria um valor menor desde o início das discussões. Márcio Gerri destaca ainda a inauguração do Hospital da Criança de Colinas, no Médio Sertão Maranhense, com 20 leitos pediátricos, 10 leitos adultos e serviço de tomografia. Ele destaca que o hospital representa mais um avanço na reestruturação do sistema de saúde do Estado. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, lamenta que a oposição tenha obstruído as votações desta semana. O parlamentar informa que concorda com a inclusão na pauta da medida do auxílio emergencial residual, mas ressalta que o plenário pode continuar as análises das matérias que já estão na fila de votações. Arnaldo Jardim analisa que a obstrução prejudicou a votação de uma matéria importante para a agricultura familiar. Ele se refere à MP que autoriza o INCRA a prorrogar até julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado. Já Glauber Braga, do Rio de Janeiro, explica que o PSOL também entrou em obstrução porque não concorda com o corte do auxílio emergencial. O parlamentar acusa o governo federal de mentir ao dizer que não tem dinheiro para pagar o auxílio no valor de R$600. Mas, segundo ele, tem os recursos para ajudar os banqueiros. Líder do PSB, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, explica que o partido entrou em obstrução para cobrar a leitura e votação da MP do auxílio emergencial. Para ele, não é razoável que o presidente da República baixe pela metade o valor do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso e o Congresso não se manifeste. Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, ressalta que pelo menos 67 milhões de brasileiros dependem do auxílio emergencial
E muitos deles, quando chegar dezembro e acabar o prazo da ajuda, não irão receber benefício nenhum. Perpétua Almeida alerta ainda que de fevereiro até hoje, o Brasil já perdeu mais de 12 milhões de postos de trabalho. Ela informa ainda que pesquisas apontam que foi esse auxílio emergencial que segurou a economia até agora. Por isso, a deputada diz que não aceita que o governo reduza o valor para R$ 300.